Os pais me mandaram embora quando tiveram minha irmã. 12 anos depois, eles ligaram e me pediram para voltar só para provar que eles são bons pais depois que ela começou a agir como um fracasso. Então, quando eu, agora com 20 anos, tinha 8 anos, meus pais decidiram que estavam fartos de mim e me mandaram para morar com minha tia. Mesmo antes de completar 8 anos, eu sabia com certeza que meus pais não gostavam muito de morar comigo, e eu era basicamente um fardo para eles. Eles me tiveram quando eram muito jovens, com 20 e poucos anos, e tinham acabado de começar a trabalhar na época. Então, enquanto eu crescia, eu realmente os vi lutando para construir uma vida para si mesmos enquanto me criavam. Acho que é por isso que eles sempre se ressentiram de mim, mas só cheguei à conclusão recentemente, não tinha ideia do porquê eles pareciam não gostar tanto de mim, quando eu era pequena. Passei a maior parte desses 8 anos tentando conquistar eles, mas nada funcionou, sempre fui emocionalmente negligenciada. No entanto, sempre que estávamos entre amigos e familiares, eles agiam de forma bem diferente. Provavelmente porque não podiam arriscar que alguém descobrisse que as coisas não eram tão boas quanto pareciam. Eles me intimidavam para manter minha boca fechada também, então eu fazia isso porque não queria arriscar fazer eles me odiarem ainda mais do que já odiavam. Isso continuou por muitos anos e, obviamente, minha saúde emocional e mental se deteriorou, então comecei a ir muito mal na escola e até agia mal com frequência. Eu era uma criança um pouco problemática e realmente não me culpo por nada disso. Acho que se meus pais tivessem me tratado bem, eu não teria me comportado daquele jeito. Eles me repreendiam, me punham de castigo e faziam todo o possível para me controlar quando os professores da minha escola começavam a reclamar do meu comportamento e das minhas notas. Mas eu estava determinado a me comportar ainda mais mal porque, pelo menos dessa forma, eu faria com que prestassem atenção em mim. Infelizmente ou talvez felizmente para mim, esse meu plano saiu pela culatra quando minha mãe engravidou pela segunda vez. Pela primeira vez em muito tempo, eles pareceram realmente felizes e fizeram um anúncio na minha festa de aniversário. E eu fiquei realmente confusa sobre o que isso significava para mim. Mas descobri em algumas semanas. Quando vi minha mãe fazendo minhas malas e meu pai sentou comigo e me disse que eu estava sendo mandada para morar com minha tia porque eu claramente não estava bem aqui e eles queriam o melhor para mim. Eu era jovem, mas não era idiota, e sabia com certeza que eles estavam apenas se livrando de mim porque agora que estavam tendo outro bebê, eles iriam me substituir. Fiquei muito chateada com isso naturalmente e comecei a fazer birra porque eu realmente não queria ser mandada para longe de tudo que eu conhecia minha casa, meus amigos e tudo isso. Se estou sendo honesta, eu nem queria ser mandada para longe dos meus pais porque não importa como eles me tratassem, pelo menos eles ainda eram meus pais. Mas meus pais realmente não se importavam nem um pouco comigo, fazendo birras, eles decidiram me mandar para a casa da minha tia, de qualquer forma. Ela morava fora do estado e eu ainda me lembro disso, mesmo na minha viagem para lá. Eu estava infeliz e eu realmente tentei muito convencer meus pais de que eu melhoraria minhas notas e me comportaria se eles me dessem uma chance de ficar com eles. Mas eles já tinham se decidido. Naquela época, realmente não tinha me ocorrido que talvez isso não fosse sobre as notas e meu comportamento em primeiro lugar. E eles teriam ficado ressentidos comigo, mesmo se eu fosse a melhor garota do mundo. De qualquer forma, quando chegamos na casa da minha tia, eles ficaram lá por alguns dias e me ajudaram a me instalar, mas mesmo assim eu fiquei bem chateado. Minha tia foi a única pessoa que tornou a transição mais fácil para mim, porque ela é talvez a alma mais gentil e amorosa que alguém poderia encontrar. Minha tia é a irmã mais velha do meu pai e a mais velha de 4 irmãos. Ela nunca se casou ou teve filhos, o que provavelmente é o motivo pelo qual ela concordou em me criar. Enquanto todos os outros irmãos dela tinham deixado a fazenda onde cresceram para outras atividades em suas carreiras, ela tinha decidido ficar e trabalhar na fazenda que seus pais tinham deixado para eles. Ela podia dizer que eu estava muito chateada ao me mudar para a casa dela, então ela tentou me dizer que tudo ficaria bem e que eu realmente gostaria deste lugar quando o conhecesse bem, e isso realmente me ajudou. Depois de alguns dias, quando meus pais finalmente foram embora, comecei a desmoronar e mesmo assim, minha tia era a única pessoa que estava lá para mim porque, embora ela continuasse ligando para meus pais, tentando fazer eles falarem comigo para que eu me sentisse melhor, eles quase nunca atendiam o telefone. Eu não faria nada além de chorar pelas próximas semanas e minha tia estava lá para mim o tempo todo, então gradualmente comecei a me sentir melhor. E depois de alguns meses morando com ela, parei de sentir falta dos meus pais completamente porque honestamente morar com ela era muito melhor.
eu trabalharia na fazenda e iria para a escola, e estranhamente, eu não estava indo tão mal na escola enquanto morava com minha tia. Eu tinha feito muitos amigos, o trabalho escolar não parecia difícil e os professores pareciam gostar de mim também. Basicamente, minha vida começou a melhorar assim que fui mandado embora pelos meus pais, embora nos víssemos nos feriados. Percebi que estava muito melhor sem eles na minha vida. Eles disseram à minha tia que estavam me mandando para morar com ela porque eu era uma criança problemática e precisava de uma mudança de ambiente para melhorar. Mas depois de ficar com ela por alguns meses, contei a ela a verdade sobre como meus pais nunca me quiseram de verdade e como sempre me trataram mal. E eu agradeci a ela por me acolher e depois disso, até o comportamento da minha tia em relação aos meus pais começou a mudar e ela se tornou muito mais fria e distante com eles. Nós os vimos em família, reuniões e eventos algumas vezes depois disso, mas nos últimos 12 anos, nós realmente não interagimos muito. Eles não parecem se importar com o que estou fazendo e estou mais feliz sem eles. Minha irmã tem cerca de 12 anos agora e eu nem tenho um relacionamento com ela, mas isso provavelmente é para melhor porque, pelo que eu vi de outros membros da nossa família, ela não está realmente crescendo para ser uma pessoa legal. Mesmo tendo apenas 12 anos, ela tem uma atitude muito desagradável e não sabe como falar com as pessoas educadamente. E aparentemente ela é até uma das maiores encrenqueiras da escola. Mas isso é problema para meus pais lidarem, não para mim. Tenho me saído muito bem na vida desde que estou na faculdade agora e estou me formando em administração para poder assumir a fazenda e cuidar dos negócios quando minha tia não puder mais. A faculdade que eu frequento é bem perto, então posso voltar para casa todo fim de semana e é bem conveniente. No último final de semana, enquanto eu estava em casa, meus pais decidiram ligar para minha tia, pois não sabiam como entrar em contato comigo, e depois de quase 12 anos, tive uma conversa adequada com eles pelo telefone. No entanto, não foi realmente uma boa conversa porque o que eles estavam pedindo era ridículo. Quando minha tia me passou o telefone, fiquei bastante intrigada e depois de uma pequena conversa sobre minha vida, meus pais me disseram que estavam realmente orgulhosos do fato de eu estar indo tão bem na vida e então, eles me disseram que queriam outra chance de serem pais. Então eles queriam que eu mantivesse contato com eles e voltasse para eles depois que a faculdade terminasse. Fiquei realmente surpresa com isso porque eu realmente não conseguia imaginar nenhum cenário em que eles diriam isso. Então acabei perguntando por que eles diriam algo assim de repente e então, eles me disseram que era principalmente por causa da minha irmã. Aparentemente, ela é uma criança ainda mais problemática do que eu costumava ser e é realmente vergonhoso para eles. Então eles querem que eu me reconecte com eles e prove às pessoas que eles também podem criar bons filhos. Então, basicamente, a verdadeira razão pela qual eles queriam se reconectar comigo era porque queriam mostrar aos amigos próximos e familiares que não éramos incapazes de criar bons filhos. Acho que as pessoas começaram a julgar eles porque quando eu costumava ficar com eles, eu era uma criança bem problemática. E agora que minha irmã está crescendo do mesmo jeito, a pressão é para que eles provem que não são pais ruins. É uma razão ridícula para me quererem de volta e o que é mais louco é que eles realmente esperavam que eu entretivesse essa ideia no telefone. Então eu deixei bem claro para eles que eu não voltaria e nem os ajudaria a provar nada para seus amigos e familiares porque eu realmente não tinha nada a ver com eles. E eles não tinham nada a ver comigo, isso era certo. Acho que já mencionei como eu estava indo terrivelmente enquanto morava com meus pais e o quanto comecei a melhorar na minha vida quando me mudei para a casa da minha tia. Então realmente não acho que eles tinham filhos problemáticos, acho que eles eram o problema o tempo todo. Além disso, seria uma grande mentira se eu dissesse que meus pais me criaram bem, porque eles não me criaram de forma alguma. Foi minha tia que fez esse trabalho e eu não ia deixar que eles levassem o crédito por isso. A maioria das pessoas da nossa família, e até mesmo seus amigos, sabiam que eu estava sendo cuidado pela minha tia de qualquer maneira. Mas eles planejaram dizer a eles que aparentemente eles mantiveram contato comigo nos últimos 12 anos e me visitaram com bastante frequência. Então até eles tiveram uma mão nisso. E isso também não era verdade, então eu disse a eles que não iria ajudar ela a melhorar nada e que eles estavam por conta própria. Então eles começaram a fazer birra sobre como eles tinham apoiado a mim e minha tia ao longo dos últimos 12 anos. Mas eles só tinham feito o mínimo e nos enviado um cheque todo mês, o que mal cobria alguma coisa. E no final das contas minha tia teria que pagar as coisas do próprio bolso de qualquer maneira. Mas mesmo isso, ela fez sem reclamar e aqui estavam eles, exibindo o mínimo. Eles começaram a me dizer que minha irmã tinha se tornado um fracasso,
e isso era realmente humilhante para eles, então eu tive que ajudar eles porque eles eram meus pais. Afinal, eu perdi a cabeça naquele momento e disse a eles que eles eram tudo menos meus pais e eu nem os considero mais minha família. Então eles precisavam deixar eu e minha tia em paz porque ela era a única família que eu tinha. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar! Atualização 1. Eu bloqueei meus pais em todos os lugares, mas eles ainda estão me enviando mensagens de texto por outras contas e números de telefone, e isso está ficando muito irritante. Eu falei com minha tia sobre isso e ela apenas me disse que eu precisava ignorar tudo isso porque se eu soubesse que estava certa, não havia nada do que eu precisasse me arrepender. Ela também falou com alguns outros membros da família e foi principalmente para descobrir por que eles estavam tão desesperados para provar que eram bons pais de repente. E foi assim que ela descobriu que algumas semanas atrás, na festa de 12 anos da minha irmã, ela foi pega fumando e quando meus pais tentaram tirar o cigarro dela, ela fez uma birra tão grande que acabou fazendo minha mãe chorar. Esse foi o dia em que a irmã mais velha da minha mãe, minha outra tia, seus pais e alguns outros membros da família disseram a ela que foi falha deles que sua filha de 12 anos conseguiu acessar um cigarro e se eles tivessem sido mais proativos como pais, isso não teria acontecido de qualquer maneira. Aparentemente, eles tinham mimado minha irmã, desde que ela era muito nova, e nunca tinham dito não a ela para nada. Eles até deram a ela uma grande quantia de dinheiro de bolso e a deixaram fazer o que quisesse com ele, nem mesmo se preocupando em fazer o mínimo de supervisão desse dinheiro. Basicamente, minha irmã de 12 anos podia fazer o que quisesse porque sabia que tinha seus pais na palma da mão e o incidente do cigarro fez com que muitos realmente os julgassem e os chamassem para fora sobre como estavam criando seu filho. E agora meus pais estavam desesperados para provar que não eram realmente maus pais. E é por isso que queriam que eu voltasse para eles para que pudessem me mostrar o lugar como um troféu. Foi realmente patético da parte deles e mais importante, eles tinham que saber que esse plano não ia funcionar porque todos sabiam que eu estava sendo criada pela minha tia. Na verdade, até mesmo as pessoas com quem minha tia tinha falado, disseram que também desaprovaram a decisão dos meus pais de me mandar embora quando eu não estava bem porque não é assim que você trata seus filhos. Quando eles não estão bem, você tenta ajudar eles e não os manda para longe. Várias vezes, eles até disseram aos meus pais para me trazerem de volta para eles depois do nascimento da minha irmã para que pudéssemos crescer juntos. Mas meus pais ignoraram tudo, dizendo que eu estava mais feliz com minha tia e que eles sabiam o que era melhor para mim. Eu realmente não entendo como meus pais pensam ou se eles são capazes de pensar em alguém além deles mesmos. Mesmo com minha irmã, foi muito fácil para eles me dizerem que ela era um fracasso e descartar ela enquanto tentavam me reconquistar, e me assusta que ela tenha apenas 12 anos. Ela precisa de alguma orientação e aconselhamento, só isso. Acredito que isso será o suficiente para que ela volte ao caminho certo, mas não acho que meus pais sejam o tipo certo de pessoa para fazer isso. Ela é a única criança que me mandaram embora porque queriam guardar todos os seus recursos para ela, seu tempo, seu dinheiro e sua energia. Não acho que eles se importem com nenhum dos filhos e realmente não acho que eles tenham sido feitos para ser pais em primeiro lugar. Seria muito fácil para mim odiar minha irmã porque ela recebeu tudo que eu nunca recebi de nossos pais, o amor, o cuidado e o carinho, e claro, o dinheiro e o tempo. Mas honestamente, eu me sinto mal por ela porque, apesar de tudo isso, não é o que você precisa para criar uma criança da maneira certa. Meus pais de alguma forma conseguiram falhar com os 2 filhos e essa é a parte mais chocante dessa situação. Só espero que parem de me ligar e mandar mensagens, porque eu realmente não quero falar com eles, especialmente depois do que descobri com minha tia e outros membros da família. Da próxima vez que tentarem me atingir e me fazer sentir culpada, eles definitivamente vão receber isso de mim. Atualização 2. Há alguns dias meus pais me ligaram de um telefone e assim que atendi, eles começaram a me dizer que eu devia voltar a casa e mostrar para todos os membros da nossa família que eles eram bons pais. Eu já estava me sentindo um clima bem diferente hoje e não estava de bom humor, aquele telefonema só piorou as coisas e eu perdi a paciência. Comecei a gritar com eles, e disse a eles que não iria fazer nada disso porque na verdade eles sempre foram pais péssimos.
Eles realmente não eram meus pais, eles não fizeram nada para merecer isso, e se eu realmente tivesse que chamar alguém de minha família, seria minha tia. Foi ela quem me criou, eles não tiveram nada a ver comigo pelos últimos 12 anos e mesmo antes disso, tudo o que fizeram foi me negligenciar. Então, se eles não conseguem lidar com o fato de que eu não os considero minha família, eles não têm mais ninguém para culpar além deles mesmos. Eles tentaram me interromper e me dizer que minha tia pode ter me criado. Mas eles foram os que nos sustentaram, e não deveríamos esquecer disso, e eu disse a eles que o dinheiro que eles nos enviariam mal cobria qualquer uma das minhas despesas. E minha tia teria que pagar tudo do próprio bolso de qualquer maneira, então não fazia sentido. Além disso, eles nem teriam que enviar pensão alimentícia para minha tia se tivessem se incomodado em manter o filho com eles. Então eles precisavam parar de agir como se estivessem fazendo um grande favor à minha tia nos enviando dinheiro como pensão alimentícia. Eu disse a eles que era o mínimo que eles poderiam ter feito por ela depois de despejar a filha nela e que é da grandeza do coração dela que ela nunca falou sobre isso com as outras pessoas da família e estragou a reputação, embora ela pudesse facilmente ter feito isso. Eles precisavam parar de falar sobre o dinheiro que gastaram porque dinheiro não é tudo, e essa é claramente uma lição que eles deveriam ter aprendido depois do incidente na festa de aniversário da minha irmã, porque eles continuaram jogando dinheiro na filha mais nova deles também e olhando para onde isso os levou. Ela era uma criança mimada e embora eles fossem os que se referiam a ela como um fracasso, os verdadeiros fracassados sempre seriam meus pais, porque eles falharam com nós dois. Quando eu disse isso a eles, eles imediatamente ficaram na defensiva e me disseram que eu não tinha ideia do que estava falando, que minha irmã estava realmente feliz e que o incidente no aniversário dela foi apenas uma coisa única. Mas o que eu sei de fato é que crianças felizes, especialmente de 12 anos, não começam a fumar simplesmente porque podem. Eu disse a elas que tinha quase certeza de que elas estavam dizendo isso apenas para se convencerem, porque eu definitivamente não estava convencida de que elas estavam fazendo o melhor que podiam enquanto criavam minha irmã. Na verdade, elas estavam fazendo exatamente a mesma coisa que fizeram comigo, só que o oposto. Enquanto eles falharam comigo por não me darem atenção, eles estavam fazendo o mesmo com ela, mas junto com isso, eles também estavam dando a ela um monte de dinheiro para queimar e mimando ela por não disciplinar ela durante o tempo que eles passaram juntos. E isso era muito óbvio para mim, mesmo que eu nunca tivesse conhecido a criança. Além disso, o fato de que eles sentiram a necessidade de me procurar para provar a outras pessoas que eles eram bons pais. Isso só mostrou que eles não se importavam em realmente serem bons para seus filhos, eles só queriam provar a todos que eles eram bons para seus filhos. E havia uma grande diferença entre os dois. Acho que isso era verdade demais para meus pais lidarem, e eles imediatamente começaram a gritar comigo, me xingando e me dizendo que eu não tinha ideia do que estava falando. Continuamos discutindo por mais alguns minutos e então, eles me disseram que estavam felizes por terem me mandado embora todos aqueles anos atrás, porque eu claramente não era bom o suficiente para ser filha deles em primeiro lugar e eles estavam realmente felizes por terem escolhido ficar com a filha. Então eles desligaram, provavelmente pensando que o que quer que tivesse me dito naqueles últimos segundos teria me feito sentir muito mal, mas eu realmente não me importei. Eu estava feliz por ter vencido essa discussão porque, do contrário, eles não teriam que recorrer a golpes tão baixos. E agora espero que pensem duas vezes antes de começarem brigas comigo ou me ligarem de novo. A única coisa da qual me arrependo é que não acho que serei capaz de fazer nada sobre essa situação com minha irmã. É uma pena porque sei com certeza que ela conseguiria se sair bem se fosse tirada do ambiente que meus pais criaram para ela. Mas bem, você ganha algumas, você perde outras. Atualização 3. Então, faz uma semana desde a última vez que falei com meus pais, eles não me incomodaram depois daquele último telefonema e acho que isso é bom para eles. De qualquer forma, pelo que sei, eles têm dito a todos na família que o incidente do cigarro com minha irmã foi apenas uma coisa única, e ela nunca tinha feito isso antes. E isso nunca aconteceria novamente. Mas ninguém foi enganado, as pessoas tinham adivinhado que havia algo acontecendo com ela e mesmo que esta fosse a primeira vez que ela fumava um cigarro, não havia como dizer o que mais ela tinha feito no passado, e as únicas pessoas que foram responsáveis por isso, mas meus pais, porque era óbvio que isso tinha acontecido devido à falta de supervisão e disciplina. Normalmente eu realmente não incentivo julgar as pessoas sem conhecer elas, mas eu conheço meus pais e acho que eles merecem ser julgados.
Quer dizer, nenhuma pessoa boa simplesmente se livra de uma criança quando está grávida de outra. Estou feliz que o resto da minha família está finalmente percebendo quão bagunçados eles são como pessoas e estão começando a manter distância deles. Na verdade, minha tia até começou a contar às pessoas, depois de ficar em silêncio por tanto tempo, sobre como o verdadeiro motivo pelo qual me deixaram com ela não foi porque eu era uma criança problemática no passado, mas apenas porque eles queriam passar mais tempo com a outra filha e não me queriam. E mesmo que eu realmente tenha sido uma criança problemática, não foi minha culpa, foi apenas por causa dos meus pais, porque do contrário, eu não teria conseguido me sair bem, mesmo depois de ter me mudado. Ela guardou tudo isso para si mesma nos últimos 12 anos porque realmente não queria estragar a reputação dos meus pais, mas a essa altura, ela achava que eles mereciam. Eles estavam esperando há muito tempo, e foi só por decência que não falamos sobre isso. As pessoas já estão bem cautelosas com meus pais por causa de quão defensivos eles se tornaram, e estão obviamente negando o fato de que eles falharam como pais, e nossa versão do que aconteceu todos aqueles anos atrás quando eles me deixaram com minha tia. Fez todo mundo perceber que meus pais são os verdadeiros vilões e que eles realmente não merecem nenhum de nós. Nem minha irmã e definitivamente nem eu. Atualização 4. Já faz algumas semanas desde a última vez que postei e há uma grande atualização porque meus avós maternos, decidiram lutar pela custódia da minha irmã. Eu mantive contato com a maioria da minha família, mesmo depois que meus pais me mandaram para morar com minha tia. Então, meus avós e eu temos um relacionamento normal. E é por isso que quando eles me ligaram alguns dias atrás para me perguntar como tinha sido meu relacionamento com meus pais quando eles me mandaram embora, eu decidi finalmente contar a verdade. Eles me disseram que estavam felizes por eu ter decidido finalmente falar sobre como eles me trataram naquela época porque por tantos anos, eles acreditaram que sua filha e seu marido, meus pais, tinham um motivo bom o suficiente para me mandar embora, mas agora, eles estavam percebendo que nenhum motivo era bom o suficiente para mandar seu próprio filho embora. Eles me pediram desculpas por não ter visto a verdade antes e eu tive que dizer a eles que estava tudo bem porque honestamente, todo mundo tem muita coisa para fazer e tenho certeza de que eu não estava exatamente sofrendo na superfície. Então ninguém poderia ter percebido sem ser informado de que eu não estava sendo tratada bem pelos meus pais. Aparentemente, depois do incidente com minha irmã, eles estavam ouvindo rumores de muitos outros membros da família sobre como eu tinha sido tratado desde que minha tia finalmente decidiu falar sobre como meus pais disseram que não tinha absolutamente nada a ver comigo depois que me deixaram aqui. Ao ouvir isso, meus avós decidiram investigar o assunto eles mesmos porque não queriam que seus netos mais novos sofressem pelas coisas que eu passei. Então eles falaram comigo, e quando perceberam que meus pais não tinham mudado nem um pouco e ainda estavam tentando mostrar que eram bons pais, mas não se incomodavam em realmente estar lá para seus filhos, eles decidiram lutar pela custódia da minha irmã para que ela pudesse ser criada de forma diferente. Acho que é a coisa certa a fazer e posso dizer isso com total confiança porque minha vida definitivamente melhorou depois que parei de morar com meus pais. Então acho que será o mesmo para ela também. Talvez de uma forma diferente, mas tenho certeza de que isso realmente ajudará. Eles já conseguiram a custódia temporária dela e ela parece meio indiferente a essa mudança enorme, o que significa que com o tempo, ela vai se sentir melhor sobre isso. Meus avós estão confiantes de que conseguirão a custódia total dela em breve, mas eles vão garantir que meus pais também tenham direitos de visita. A melhor coisa que saiu da situação, na minha opinião, é que minha irmã tentou se esforçar para construir um relacionamento comigo e temos conversado uma com a outra pelo telefone nos últimos dias. Ela parece feliz em falar comigo, e eu já sei que nos últimos 2 anos, ela foi instruída por nossos pais a não falar comigo porque eu não era uma boa influência. Mas agora, ela está finalmente se aproximando de mim e talvez possamos construir um bom relacionamento até o fim disso. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!